Neste vídeo iremos falar sobre as principais características de documentos sobre a Igreja Primitiva, com destaque aos séculos I, II e III depois de Cristo. Como vocês sabem, sou protestante e uma das principais reivindicações da Reforma, iniciada por Martinho Lutero, foi o retorno à essência do cristianismo bíblico, ensinado pelos apóstolos. Só que os católicos contestam esse movimento, alegando que a Igreja Romana foi fundada pelo próprio Messias e que ela é a verdadeira expressão da fé cristã na Terra. Papas antigos consideravam o protestantismo como mais uma religião falsa. Porém, com o aumento do ecumenismo, o discurso do alto clero católico é cada vez mais amistoso e ameno em relação aos protestantes e até praticantes de outras religiões. Na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, foi dito que o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem um Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão, e conosco adoram um Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. Sim, é isso mesmo que você escutou. O clero do Concílio Vaticano II concordou que o Deus descrito na Bíblia é o mesmo Deus descrito no Alcorão e adorado pelos muçulmanos. Acho que eu nem preciso explicar o porquê essa equiparação feita pela Igreja Católica não tem fundamento algum. E o principal motivo é o fato de que Jesus, nosso Senhor, é também o Verbo responsável pela criação do universo. Ou seja, ele é o próprio Deus também. Mas para os muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta importante, que nem sequer foi crucificado e ressurreto no terceiro dia. Ou seja, eles negam a divindade e até a ressurreição do Cristo. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo, a primeira questão a se destacar em relação à Igreja Primitiva é o contexto. O mundo conhecido era dominado pelo Império Romano, e com base nas principais fontes da época, isto é, Atos dos Apóstolos e as Epístolas Paulinas, sabemos que a igreja era perseguida tanto pelos judeus quanto pelos pagãos. Nesse momento, ao invés dos suntuosos templos católicos, ornamentados por ouro e pinturas majestosas, a igreja era simples, e as reuniões para os cultos aos domingos aconteciam na casa dos convertidos. As principais práticas eram louvores a Deus e a Cristo, exposição e estudo das Escrituras e comunhão, havendo a prática de refeições compartilhadas. Se destaca também a caridade, já que sabemos que até governantes pagãos, como Juliano o Apóstata, ressaltavam que os cristãos eram caridosos com todos, órfãos e viúvas crentes ou não crentes. Em relação a esse período, neste vídeo vou destacar um documento que é essencial para entendermos a prática da igreja do primeiro e segundo século, o Didaquê, que foi escrito entre 60, 70 e 120 depois de Cristo. Ele descreve práticas conhecidas para nós protestantes, como batismo, oração, jejum, ceia, e também fala sobre a organização da própria igreja. Além disso, há um trecho bem interessante para o nosso estudo. No capítulo 15, o Didaquê ressalta o seguinte: escolhei para vós bispos e diáconos dignos do Senhor. Esse trecho destaca que a organização da igreja primitiva era simples: bispos, presbíteros e diáconos. Assim, nesse cenário, demonstra-se que a figura de um papa, isto é, um bispo, sucessor de Pedro, que exerce autoridade plena sobre toda a igreja, é absurda. Nesse documento também não fundamenta-se a suposta primazia de Roma sobre todas as outras igrejas cristãs. Posteriormente, outro documento importante para compreendermos o funcionamento da igreja primitiva é a obra A Primeira Apologia, de Justino Mártir, finalizada por volta de 155 depois de Cristo. No capítulo 67, destaco o seguinte trecho: dia chamado domingo, reúnem-se todos, e leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Assim fica claro que a leitura e exposição da palavra, tanto o Antigo como o Novo Testamento, era um ponto central do culto cristão primitivo. Mas aí você deve estar se perguntando, de que forma os pagãos romanos descreviam o culto cristão? Bom, inicialmente devemos citar a carta de Plínio, governador romano, ao imperador Trajano, durante o ano de 112 depois de Cristo.
No trecho 1096 de uma de suas epístolas, Plínio diz que os cristãos costumavam reunir-se antes do amanhecer e cantar hinos a Cristo como a um Deus. Além disso, o satirista pagão Luciano de Samosta zombava dos cristãos em alguns dos seus escritos. Mesmo assim, ressaltava as características das comunidades cristãs da época, por conta de fatores como a sua união, a sua generosidade e sua fraternidade, sendo que uma das citações mais famosas desse escritor está em A Morte de Peregrino, onde ele diz que os cristãos desprezam os bens materiais e consideram tudo comum. Isso combina muito com as inscrições de Atos 2 e Atos 4, capítulos que ressaltam a humildade das comunidades cristãs apostólicas. Por fim, acho importante citar um dos mais proeminentes pais da igreja dos primeiros séculos, Irineu de Lyon, que na sua obra Contra as Heresias, que busca combater o gnosticismo, corrente herética que surgiu no final do primeiro século, ressalta também as fontes da igreja primitiva, como os escritos dos apóstolos, pois deles se aprende o plano da salvação. E aqui considero que a teologia protestante encontra mais respaldo em relação às práticas da igreja primitiva, porque em Irineu de Lyon, por exemplo, vemos claramente que o magistério da igreja ou escritos da tradição cristã não eram tratados como canônicos ou escrituras sagradas. Ao invés disso, Irineu destaca a primazia e canonicidade dos escritos apostólicos, destacando assim a autoridade deles sobre as comunidades cristãs daquela época. E o resto é história. A igreja vem crescendo ao redor do mundo, com destaque à Ásia, América Latina e África. E sabemos também que nossa esperança não é vã, pois Cristo Jesus retornará e reinará sobre todos os seus seguidores. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.